Vamos lá, pessoal, então sejam bem-vindos aí ao nosso episódio piloto do podcast Irmãos Lourenço, né? Que a gente teve a ideia de fazer, porque nós somos irmãos, né? É óbvio. Pelo menos eu acho que E sim. nós dois temos sobrenome Lourenço. Então a gente decidiu criar o Irmãos Lourenço aqui, que é um podcast sem tema, né? Não tem tema nenhum, não sei nem se vale a pena ser ouvido ou assistido. Que isso, cara, já começa assim, aí não. É nós dois falando merda, falando o que a gente quer falar, na tora mesmo. Temas completamente aleatórios. Como Basicamente, a gente falou assim, pô, a gente já conversa normal, por que a gente não cria um podcast pra conversar, né? Pra falar de coisa aleatória, assim. deve ser. e Justamente. tal, né? Até porque é tanto assunto aleatório que a gente pesquisa na internet que às vezes merece ser compartilhado, né? Então, pode acabar gerando valor aí pra alguém que esteja a fim de ouvir, né? Com certeza. A gente é envolvido com negócios, com empresas, mercado digital, que a gente está muito dentro desse negócio aí também. E falar de geral, né? O que tem na internet, o que as pessoas estão fazendo, falar de comportamento, falar de desenvolvimento pessoal, sei lá, né? Falar o que der vontade de falar aí, né? E também com a visão de cada um, né? Porque a minha visão ela é mais analítica, né? Eu sou mais o cara dos números ali. E meu irmão já tem uma outra visão, né? Mais humanizada. É mais de negócios, né? Mais voltada pro marketing, eu acho. É, Mas mais venda, negócio, porque eu sou corretor de imóveis, né? Inclusive a gente até pensou, pô, qual que é o primeiro tema do podcast que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? E eu falei, vamos falar da nossa história, né? Acho que nada mais importante do que falar da gente, quem que a gente é, como que a gente chegou até aqui, né? explicar E os porquês, né? os porquês e para também entender, eu acho que o mais legal que dessa conversa, dessa ideia da nossa conversa, porque eu sempre fui o cara mais sonhador da família, mais empresário, empreendedor, de criar negócios, e meu irmão já era o cara mais racional, né, que seguiu aquele mercado tradicional, né, que foi lá, fez faculdade, foi trabalhar na empresa e tal. Eu meio que já quebrei isso aí, não fiz faculdade, fui trabalhar com vendas, nada a ver, né? Então acho que essa contradição e vamos dizer esse contraste, acho que é o que faz o negócio ser mais interessante, né? Então, voltamos aqui, tivemos um corte, ainda estamos fazendo gravado, né? Esse é o primeiro podcast que a gente está gravando, então a estrutura aqui a gente está testando ainda, vendo como é que faz, vamos melhorando algumas coisas ao longo do processo, estamos quebrando cabeça, né? A gente começou a instalar aqui 6 horas, foi terminar 9 horas, pra vocês terem noção. Testando as coisas aqui, né? Mas a gente estava falando sobre essa relação nossa, né? De ser irmão, de ser diferente. Eu tive uma carreira mais empreendedora, vamos dizer assim, um pouco mais rebelde, e meu irmão teve uma carreira mais tradicional, de fazer faculdade e tal. Então, Seguir o sistema. vamos dizer assim, né? Então, assim, eu comecei a fazer faculdade, né? Na verdade, eu vim eu fui criado em Rio Verde, né? Nós somos criados em Rio Verde, e eu vim para Goiânia fazer faculdade. Porém, no meio do caminho, eu estava fazendo a faculdade de rede de telecomunicações, eu descobri que eu não queria mexer com aquilo, né? Eu gostava mais da área de humanas, né? De negócios e tal. Então, no meio do caminho, eu fui me desvirtuando, né? E aí foi quando eu decidi ser corretor de imóveis, né? E você, Lucas? Eu, no meu caso, com 18 anos ali, na verdade, quando eu saí do terceiro ano, né, no ensino médio, eu não tinha muita ideia do que eu queria ser. E meus amigos, né, alguns deles que queriam ir para direito. E eu achava que direito era o curso do momento, né, que era a melhor escolha para mim. Até cheguei a pesquisar diversas profissões e tal e não me identificava com nenhuma, né? Na época que estava mais bombando mesmo, é medicina que sempre esteve em primeiro, direito e aqueles cursos, né, relacionados à programação, uma engenharia de software ali, uma engenharia da computação, né, mas todo mundo tinha aquele pé atrás com essas áreas, né, e hoje tá bombando pra caramba. E acabou que eu não passei na segunda fase da Universidade Federal, e hoje eu considero que foi muito bom, porque se eu tivesse feito direito, com certeza eu não ia seguir essa carreira, porque hoje eu não me identifico com essa área. Você chegou a cogitar fazer direito, né? Mas só para agregar no currículo mesmo, agregar um pouco no meu conhecimento, né? Então, agregaria na parte de auditoria e tudo mais, de entender mais legislação, né? Tanto tributária quanto societária, né?
Mas aí acabou que eu não passei na segunda fase e depois, né, fiquei basicamente um ano nesse processo de descoberta, né, do que realmente eu me interesso ali e tudo mais. Foi até que eu comecei a ler alguns livros ali da área de finanças, né? Então, o meu primeiro livro foi O Pai Rico, Pai Pobre, que basicamente eu entendi o que fazia com que as pessoas se tornassem ricas, né? A diferenciar um ativo de um passivo, quais são ali as estratégias que os ricos fazem, né, para que construam um patrimônio e vivam ali com a renda passiva, né? E daí com isso eu já juntei com a vontade que eu tinha lá no passado de empreender, né? Então eu sempre tive essa vontade. Só que no livro, né, ele fala bastante sobre demonstrações financeiras. E aí, com isso, eu acabei indo para a carreira de contabilidade, né, para aprender mais sobre demonstrações financeiras. Só que durante o processo ali na faculdade, né, eu já tinha em mente que eu queria abrir alguma coisa e eu sempre ia estudando sobre negócio e etc. Só que eu fui identificando diversas dificuldades. E meio que o sistema, né, ele vai te criando aquelas amarras, vai te desanimando, né? E aí eu acabei indo mais para a parte de carreira, né? Tanto que descobri a auditoria, aí me interessei em ir para a auditoria para aprender mais sobre negócios, né? Mas a vantagem é que seu primeiro emprego, você já pegou um emprego top, né? Não O necessariamente, né? segundo, na verdade, né? Foi o segundo, É, né? o Porque segundo, o é. meu primeiro eu trabalhei num laboratório padrão, né? Que é um Ah, laboratório mas não bem conta. famoso Eu aqui falo em Goiás. da sua profissão de contador, eu falo. Sim, com Foi o certeza. segundo, na verdade. Foi o terceiro, porque você trabalhou no escritório de contabilidade antes. Trabalhei, estagiei. É. Assim, carteira assinada mesmo foi o segundo. Né? Então, trabalhei ali na auditoria, então você já conseguiu um emprego. Na verdade, foi o terceiro agora. Foi o terceiro, é. Foi o terceiro. É, Então, porque o primeiro foi no padrão, isso. não é nada a ver, mas esse aí foi um bico, né? É porque se for contar aí vai ter que entrar o Outback também. Justamente. Mas eu falo Justamente. assim, de contador, na sua Isso. carreira de contador, né? Isso. Aí, na Tirando o verdade, escritório, né? é. Escritório contábil. É porque, tipo assim, pra vocês entenderem que quando meu irmão tava na faculdade, né? Ele trabalhou no Outback, nós dois trabalhamos no Outback uma Sim, época de waiter, né? Lá o garçom de chama garçom. waiter. E aí meu irmão falou, ah, tá trabalhando na faculdade e tal, porque na época lá a gente entrava tipo 6 horas, saía meia-noite, 3 horas da manhã, tinha dia, né? Tinha que fazer o fechamento lá, tinha que limpar o restaurante. E aí acabou que nós dois ficou 3 meses, né? Porque meu irmão queria sair por causa da faculdade e eu meio que me mandaram embora junto com ele lá na época lá. Teve umas treta com o dono lá e eles me mandaram embora lá. Enfim, né? Um dia nós contamos esse caso aí. E aí depois disso você foi pra contabilidade, né? Foi. Aí eu O entrei. padrão foi antes ou depois? O padrão foi bem antes. Foi Padrão bem eu entrei antes, né? com 18 anos. O padrão você não fazia faculdade ainda, né? No padrão eu comecei e aí poucos meses depois eu entrei na faculdade. Poucos meses depois. E aí, é até engraçado, Mas o né? padrão foi aleatório, né? Como é que você parou no padrão? Nem lembro mais. O padrão foi Padrão é um dia que... laboratório, né? Pra vocês entenderem. Isso. Você trabalhava no atendimento, né? Isso mesmo. Aqueles atendimentos, aqueles guichezinhos que fica lá, vai fazer os exames, né? As pessoas chegam, quero fazer o exame e tal. Isso mesmo, fiquei quase 2 anos lá. E aí... Como é que você foi parar lá? Foi um dia bem aleatório mesmo, que eu fui com minha mãe fazer uns exames e aí minha mãe foi e perguntou pra um rapaz lá, como é que faz pra trabalhar aqui? Aí ele falou, não, é só trazer o currículo aqui e tal, eu posso até indicar. Aí ele falou isso, minha mãe foi e falou assim, ai Lucas, entra aí e tal. Então, se você tinha 18, 19, 21, eu tinha 22. Nós somos 4 anos mais diferença, né? E eu tinha 22, então. 18, 19, 21, 22. Então já tava na corretagem, né? Eu já era corretor de Tava imóveis. na corretagem. Estava na corretagem. Tava com... Aí você começou a faculdade, depois você saiu do padrão, né? Durante a faculdade eu saí do padrão. Acho que saí do padrão no terceiro ou quarto período. Então você Terceiro ficou no período. padrão uns 2 anos. Terceiro período. Foi quase 2 anos. Quase 2 anos no padrão. E aí daí você pegou e já foi pra... Aí depois onde você caiu na contabilidade? Você trabalhou um tempo na contabilidade, né? Foi. Aí eu entrei na faculdade. Depois do Outback, aí teve o Outback antes, né? Isso. Aí no quarto período... Afasta um pouco, você tá falando. Tá com o microfone colado, tá? Aí.
Aí no quarto período a gente trabalhou no Outback, né? E aí depois que eu fui pro escritório contábil. Aí trabalhei em escritórios de... Que foi tipo um estágio, né? Isso, na verdade foi um estágio, né? Então era um estágio que eu considerava até que remunerava muito bem. Então, trabalhei ali em escritório que lidava só com condomínios, né? E aí, depois na faculdade eu comecei a vender brigadeiro. É verdade. E aí teve a ideia dos brigadeiros e tudo mais, vendia brigadeiro lá, vendia no Instagram, né? E aí no final da faculdade que eu Então, passei você na auditoria. saiu, você formou e já saiu nesse emprego da Já Ernst saí Young, do né? emprego, porque eu fiz o processo seletivo no último ano da faculdade, basicamente no último semestre. Então, nem estava com muita expectativa. Eu acho que é até um ponto importante, né? Porque parece que quando você está mais relax, assim, em relação a um processo, alguma coisa, que acaba saindo. Então, eu tava bem tranquilo, sabia que eu tinha feito meu melhor e acabei passando. Então, no dia da colação de grau, 2 dias antes da colação de grau, na verdade, eu tinha recebido a mensagem, né, que eu tinha passado no processo seletivo. Então, basicamente, colei grau, um mês depois já estava trabalhando. Formei em agosto de 2017. O processo setembro, lá é eu tinha longo, começado. né? O processo é longo. Muito difícil entrar lá. Basicamente 4 ou 5 etapas, se não me engano. Então, assim, foi um processo bem concorrido mesmo. Deu por volta de 3.000 pessoas por vaga. Então, depois a moça do RH, né? A coordenadora do RH falou pra gente. Então, 3.000 pessoas por vaga. Então, aí fiquei trabalhando, né, nessa área de auditoria durante 4 anos. Pra quem não sabe, a Ernst Young, fala um pouco da Ernst Young. A Ernst Young é uma empresa multinacional, considerada Big Four de auditoria. Então, ela se enquadra entre as melhores, né, de auditoria e consultoria do mundo. E está entre as melhores empresas para se trabalhar no mundo, né? Então, oferece um estilo de vida bacana, uns benefícios bons, um salário compatível com o mercado. E é uma empresa excelente para você aprender mais sobre negócios, né, na prática. Se for analisar em relação, sim, a Ernst Young é a Google do mercado de contabilidade. Não pode dizer assim. Seria, assim, uma das melhores empresas. Eu não resumiria em contabilidade, né? Porque Tem outras áreas, né? nossa, tem tantas que acho que se eu for descrever aqui a gente não Administrativo, vai né? embora hoje. Não é muita coisa, né? Mas é muito serviço que ela presta. Então, Entendi. são muitas coisas. Mas nessa área administrativa e contábil, né? Vamos dizer assim, resumindo, é isso. Não só. Tem a advocacia, tem a Entendi. parte tributária, tem a parte de TI. Então, assim, tem muitas coisas. Muitas coisas. Sabia não. Então, tem consultoria de uma porrada de coisa. Mas é assim, vamos dizer que é tipo quase uma Google, né? Sim. Vamos dizer assim, Sim. desse mercado tradicional, assim, pô, todo mundo quer trabalhar na Ernst Young. Sim. Tinha uma outra também que na época era bem famosa, aquela, não sei o que, Procter & Gamble, a P&G, Né? PwC. PwC, que é a Price. eu acho que era uma das bem top, assim, que eu até uma vez tentei entrar lá. Então, assim, essas empresas são bem São as conhecidas, mais né? conceituadas, né? São mais Conceituadas, né? renomadas. Então, para um estudante de contabilidade passar, né, numa empresa dessa, é como se ele tivesse conquistado assim, um prêmio gigantesco. entendeu? dentro do mercado tradicional, né? Isso. Eu lembro que na época que você passou, eu falei, putz, cara, legal, né? Demais e tal. Tipo assim, achei massa, né? Foi até comemorar, a gente foi comemorar e tudo mais. E o que você acha que fez você passar, né? Porque você lutou com 3.000 pessoas, né? Basicamente, Alguma coisa você tinha diferente, né? Vamos dizer assim. sim. Basicamente, currículo, né? Então, eles analisam o currículo, o que você já fez, seus interesses, quais são as habilidades, né? E os testes, né? Tem a E você fazia dinâmica. muito curso, lia muito, né? Sim, então eu fiz bastante curso, né, extracurricular. Então, o que eu considero, assim, que é muito importante, que é até nas minhas entrevistas de emprego, né, na maioria delas eu passei. Mais ou menos 80% das entrevistas que eu fiz eu passei. Então, assim, é muito importante você ter uma postura, né, uma fala mais assertiva, saber se comportar durante a entrevista, né,
se interessar pela empresa. A maioria das pessoas, elas chegam lá completamente perdidas. Ela não sabe o que a empresa faz, ela não sabe a proposta da empresa, né? Ela não sabe para que é a função, o que ela vai desenvolver, quais problemas ela vai resolver. Então, eu estudei muito bem sobre a empresa, né? Então, quando eu fui para o processo seletivo, eu já tinha uma ideia do que poderia me perguntar, né? Eu tinha um conhecimento de o que é o propósito da empresa, para onde que ela está indo, o que ela faz, o que eu vou desempenhar. E além disso, né, as vestimentas, né, que é a vestimenta adequada, falar mais corretamente, né, e ter uma postura corporal mais assertiva, né, uma linguagem corporal que condiz com o que você está falando. Porque se eu chegar na entrevista completamente nervoso, não olhar para a pessoa, né, não me interessar pela pessoa, não me interessar pela empresa, fica basicamente impossível com que o empregador, né, se interesse por você. Mas eu acho que assim, no mercado tradicional, né, que você está falando aí de ser bem escolhido e tal, que é totalmente diferente do meu caminho, depois nós vamos falar do meu, né? Mas é tipo assim, eu também participei de algumas empresas, né? Trabalhei em algumas empresas e tal. Só que eu acho assim que a pessoa, ela tem que desenvolver isso antes, né? Sim. Porque muita gente só desenvolve a parte técnica Justamente. e a parte humana ali dela, desenvolvimento pessoal, né, que a gente fala, maturidade, mentalidade, postura. A pessoa às vezes não dedica a isso, né? E por incrível que pareça, a gente desde pequeno a gente já tem uma certa conexão com isso. É um ponto de conexão entre nós, né? Apesar da gente ter um universo diferente, mas é um ponto de conexão, que é tipo, lá eu com, sei lá, eu com... Exemplo, você com 12 anos, 10 anos, tava estudando sedução. Né? Tipo assim, nada a ver, né? Programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Como lidar com pessoas, né? Como entender melhor o mundo. Nós fomos num curso, outro, né? De PNL. Isso. Lá eu tinha 16, você tinha 12, eu acho. Eu tinha por aí, uns 12, Né? 13. Eu acho que era isso. Não, era menos. Acho que eu tinha. Eu acho que eu tinha uns 14, você tinha uns 11, uns 15, eu tinha um negócio assim. Não, eu acho que eu já tinha uns 12, 13. Já tinha uns 12? Uhum. Aí a gente foi num curso de PNL, então a gente já interessava, né? Naquela época lá, você começou a ler aqueles livros do Rafael BC que sumiu, né? Do mercado, que tinham. Que falava de sedução, né? Essa parte do macho alfa, de como lidar, né? De lidar. Na verdade é porque assim, né? Quando a gente é homem e adolescente, né? O objetivo nosso principal é conquistar mulheres, né? E já não era muito bonitinho. Já não é muito bonito, então, você tem que ser engraçado. Você tinha que ter outras habilidades, né? Porque a beleza já não tinha. Ou você ia estudar piada, né? Pra ser engraçadinho da turma ali, ou você ia fazer estudar stand-up comedy, alguma coisa, né? E você foi nessa linha de sedução. Eu fui menos, né? Não fui muito pra esse lado lá. Mas a gente lia livro de, sei lá, falava de linguagem corporal, né? Então acaba que você desenvolve comportamentos. Porque sedução nada mais nada menos é comportamento. Inclusive, né, quando você vai comparar essa parte de sedução com negociação, é muito parecido, uma coisa muito próxima, né? Sim, as coisas são muito interligadas. Muito interligadas, né? Então, eu falo, eu sou vendedor, eu falo que vender é seduzir, né? É uma forma de seduzir, de mostrar o melhor ponto de vista daquilo, né? Sim. Vender a melhor forma de você. Você vende aquilo, né? Você vai conquistar a mulher, você quer vender a sua melhor forma, né? Vamos dizer assim, né? E só fazendo uma ressalva, as pessoas acham que sedução é algo relacionado à hipnose, né? Que você vai chegar com uma conversa mansa e a pessoa vai cair na sua e blá blá blá, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Basicamente é você ser você mesmo, tentar mostrar as suas qualidades, como que você é para outra pessoa, para a pessoa conseguir identificar melhor. Porque, por exemplo, um tímido, ele não consegue se expressar. E às vezes o cara tem potencial, né? E isso serve num trabalho, né? A gente tá linkando isso aqui porque tem a ver. Sim, porque, tipo assim, se o cara, às vezes ele tem muito potencial, mas ele não sabe mostrar. Porque aquela frase que eles falam, não adianta ser bom, você tem que parecer bom. Isso. E às vezes o cara que é ruim, que sabe parecer bom, às vezes ele acaba indo mais rápido ou conseguindo melhores vagas do que o cara que realmente é bom. Porque o cara que é bom, ele não sabe se expressar, ele não sabe mostrar que ele é bom, ele não sabe vender ele, né? Ele não sabe se vender, né? Isso. Então ele fica muito empacado, né? Então ele não consegue se desenvolver, assim, tanto com outras pessoas, né? Eu não falo só relacionamento. Não, com certeza. Não, com outras pessoas também, né? Porque acaba, querendo ou não, você tem a sedução de amizade também. Sim. Fazer as pessoas se interessarem por você, né? É uma sedução. A pessoa gostar de você, estar junto com você. E aí envolve, né? Tem gente que usa um lado mais engraçado, tem gente que já tem um lado mais, né?
de conquistador, o cara tem mais aquele lado de liderança, né? Sim, Então ele vai desenvolvendo esses aspectos diferentes, né? sim, sim, sim. E aí foi isso que, assim, eu considero que me fez passar nesse processo seletivo, entendeu? Então, Mas é algo que foi desenvolvido 10 anos atrás, né? Você terminou a isso. faculdade com 24, 20, Terminei a faculdade 22, com 22, né? É, você tá com isso 20, mesmo, 26, 27? 22, 23. É. Então, 10 anos atrás você já estava estudando. Sim. Já estava ali entendendo um pouco mais da mente humana, do comportamento. É, claro que eu não sou nenhum especialista nisso. Não, com certeza, O né? interesse era mais mudar, né? A timidez, saber se É. expressar melhor, entender mais sobre o outro, né? Empatia e, e entender mais do mundo, né? Saber lidar melhor com o mundo. Entendi. Com certeza, né? E aí, dando seguimento à minha carreira, basicamente fiquei 4 anos na auditoria, então lá eu tive a oportunidade de aprender bastante sobre empresas, né? Sobre quais são os indicadores ali para empresas e a parte contábil, a parte de validação das contas, né? Todo o processo ali da auditoria. E além disso, né? Foi muito importante para mim, pro lado mais pessoal, não tanto profissional, que me criou uma outra noção, sabe? Me deu uma outra ideia de vida. Trabalhar lá, você fala. Isso. E o estilo de vida, né, que a auditoria proporciona, né? Porque eram viagens, conhecia sempre pessoas novas e tudo mais. E aí a gente começa a identificar que a vida é mais do que aquilo, né? Que a vida, ela não é você ser preso a um local para você construir aquela carreira ali durante tantos anos. Claro que para muitas pessoas aquilo faz sentido, né? Mas a tendência é com que as pessoas saiam da auditoria. Tanto que a taxa assim, de pessoas que saem é altíssima, né? Muita pressão, né? É muita Quanto pressão. maior a empresa, mais pressão é. Mas por incrível que pareça, eu não creio assim, pelo menos com as pessoas que eu conversei, que saíram, né? Elas perdem o sentido. Elas identificam que não é o salário, porque assim, muitas delas gostam do que elas fazem. Muitas delas gostam de auditoria, né? Eu gosto de auditoria. Só que a gente vai perdendo o sentido. Você identifica que você pode mais do que aquilo. Que você pode criar outro propósito para sua vida, uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, o que eu identifiquei é que eu poderia criar um estilo de vida melhor para mim. Eu queria mais coisas, né? Então já deixou de fazer sentido, sabe? Então eu entendi que tendo meu próprio negócio, né, me desenvolvendo, que eu poderia ganhar uma renda até superior ao que eu ganhava e também gerar valor para as outras pessoas, né? Porque lá eu entendi que eu não estava gerando mais valor. Porque você trabalha em empresa grande, você se torna só mais um, né? Isso, basicamente. Então, assim, você sai, entra outro, se não encontrar, eles te chamam, né? Então, assim, meio que vai mudando o sentido das coisas. Empresa grande você cresce lá dentro, né? Basicamente. Mostrar uma carreira, né? Ou você chega um momento que você cansa, né? Então, assim, hoje eu prezo muito mais qualidade de vida, eu prezo muito mais os momentos mesmo, e o meu sentido para a vida mudou. Hoje, para mim, a vida são experiências, né? É você desfrutar sempre coisas novas, é você utilizar o seu tempo da melhor forma, né? É sempre estar em movimento, né? Então, eu não estava mais tendo isso, né? Então, para mim, acabou perdendo o sentido. Entendi. E antes de você dar continuidade, eu vou contar a minha parte, então. Claro, claro. Então, engraçado que o meu movimento foi mais ou menos ao contrário. Porque você começou com uma vida organizada, né? E aí você foi, e aí você chegou e você falou, não é pra mim, né? E eu já fui o contrário, eu comecei com uma vida desorganizada e a vida me fez ter que organizar pra chegar onde eu queria, entendeu? Porque, por exemplo, eu sempre gostei de trabalhar, né? Eu não fui um cara muito de estudar, assim, apesar que eu estudo muito, né? Mas não de escola, Mas né? é estudo tradicional, né? Mas eu sempre gostei de aprender, eu falo. Eu gosto de aprender, não de estudar.
né? Então esse é o meu negócio, assim. E... E assim, é engraçado, né? Assim, eu sempre fui um cara curioso, né? Eu lembro de conversar muito com meu pai, de a gente ficar trocando ideia, de ter essa curiosidade de entender mais o mundo. Meu pai falava assim que eu tinha que saber falar de vários assuntos, né? Que é isso que fazia você ser uma pessoa interessante e tal. Meu pai sempre foi muito de ler. Então meu pai contava as histórias, esses trem, eu sempre fui curioso de querer entender, mas eu era um cara curioso de entender as coisas mais nada a ver, assim, saca? Tipo, aleatório, assim. Mas eu não gostava de estudar. Tipo assim, eu não gostava de ir pra escola, estudar e tal. Eu não tinha esse, né? Nunca tive esse, vontade de estudar, de formar. Tanto é que eu nunca escolhi minha profissão. Eu acho que eu passei a faculdade quando eu era pequeno. Até tava lembrando, quando eu era pequeno você queria ser biólogo marinho, né? Depois você... Não, já quis ser biólogo marinho, já quis ser cientista. Cientista, nada a ver, né? E eu queria ser espião, velho. Eu queria ser, tipo, detetive, espião, os caras que infiltram nos lugares. Tinha nada a ver, né? Mas o que me chamava atenção era, tipo assim, filme de espião, de detetive. Eu lembro de um filme do Jim Carrey, que ele era um espião. Eu achava massa lá, que ele cai num negócio lá que tem um tubarão. Trem meio bizarro lá, não lembro, mas nem lembro o filme. Depois eu vou pesquisar pra assistir de novo. Então eu sempre gostei desse trem, eu sempre gostei muito de filme também, né? Sempre gostei das histórias e tal, então eu fui mais pra esse rumo. Mas eu não escolhi uma profissão, né? Por meu pai já estar nessa área de tecnologia, e com 12 anos eu comecei a trabalhar com a minha mãe, né? Naquela época eu podia, né? Trabalhar, não tinha hoje, tanto de lei e regras, mas naquela época eu comecei a trabalhar com a minha mãe ali, ajudar, então eu fui meio que sendo induzido a entrar nesse mercado, né? Então, com 12 anos eu já estava trabalhando, sempre gostei de trabalhar, de ter meu dinheiro, nunca gostei de depender dos outros, de pedir grana, essas coisas. Desde pequeno eu falava, eu quero sair de casa com 18 anos, esse era meu propósito. Tipo assim, 18 anos eu quero sair de casa. Então, eu era totalmente diferente, eu queria minha liberdade, eu era um cara que queria minha liberdade. Então, nunca me vi trabalhando em empresa, essas coisas, nunca foi minha pegada. E aí eu fui meio que empurrado para essa área de tecnologia. Eu passei aqui na IFG aqui em Goiânia, Instituto Federal Goiano, passei para rede de telecomunicações, nem sei como eu passei. Meu pai tinha mudado para cá e eu vim morar aqui com ele. Na época com a minha avó, e meu pai estava morando com a minha avó, minha mãe estava morando em Rio Verde. Meu pai tinha se transferido para cá recentemente. Aí eu fui fazendo a faculdade, cara, e caí naquele cálculo 1, velho. Nossa, mano. Falava, Deus me livre, não quero fazer isso mais não. Aí bombei em cálculo 1 duas vezes e a faculdade não ia, eu tô indo pra frente. E eu na dúvida, o que eu queria fazer, aquele negócio. Até trocava ideia com o professor uma vez, me deu uma bíblia. Foi dar uma bíblia, meu filho, cara. Me deu uma bíblia lá pra ver se gerava luz na minha vida, né? Se eu conseguia achar um caminho e tal. E é dali da faculdade, eu comecei a arrumar estágio. Então, o primeiro estágio que eu arrumei, eu também tinha essa facilidade. Eu lembro que era uma empresa de São Paulo. Cadastrei lá sem muita expectativa também. Tinha acabado de entrar na faculdade. E aí meu negócio era trabalhar, não gostava de ficar sem trabalhar. Aí a mulher me ligou, fez entrevista no telefone. E eu passei pelo telefone. Ela fez com várias pessoas pelo telefone. Eu convenci ela que eu era a melhor opção. E aí eu tinha que ir pra São Paulo fazer um curso lá 15 dias. Nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído de Goiânia, assim. De Goiás, né? Vamos dizer assim. No máximo viajado com meus pais, mas não sozinho, né? Daí eu tive que ir pra São Paulo, ficar 15 dias lá. E o medo de ser um sequestro. Sei lá, né, mano? Que vai saber o que era. Eu não conhecia ninguém. Na época não tinha internet igual tem hoje, sei lá. Em Diadema, né? Era em Diadema, no Instagram. E eles alugaram um apartamento pra mim. Eu fiquei 15 dias lá. Deu certo, né? Não fui sequestrado. Fiquei 15 dias lá fazendo um curso. Voltei e fui trabalhar de arrumar impressora, esses trem. E daí, beleza. Aí, paralelo a isso, surgiu um outro emprego. E aí era um emprego lá na Brasil Center. Que trabalhava, prestava tipo serviço de call center pra Embratel. E aí tava a vaga lá, tinha que falar inglês, né? E eu sabia falar uma hora ou less ali. Aí eu peguei e falei, cara, vou tentar, né? E eu passei, velho. Acho que pra minha desenvoltura eu passei na prova lá de inglês, falando inglês com o cara. Não sei como também, eu passei e eu fiquei com 2 empregos. Aí eu trabalhava um de manhã e o outro era de noite, tipo das 6 às 10. Aí, das 6 às 10. Né? Era 6 às 10. Não, das 10 às 6, contrário. 6. Das 10 da noite às 6 da manhã. Então ficava madrugada trabalhando, tinha 2 folgas na semana e intercalava. Tipo, uma semana era terça e quarta, na outra era quinta e sexta, na outra era sábado e domingo. E aí, cara, era zoado, porque, tipo assim, às vezes eu saía às 6 horas da manhã e tinha chamado, porque o outro fazia chamados. Tinha chamados 8 horas da manhã, entendeu? Eu não tinha como dormir.
E eu fiquei trabalhando nos 2 empregos porque o negócio era isso. Eu gostava de ganhar dinheiro, de trabalhar e tal. Só que chegou um momento que é muito ruim trabalhar de madrugada. Eu sempre achei que eu era um cara da noite, eu achei que eu era um Batman, né? Que, da escuridão. Enquanto você trabalha de madrugada, você fala, nossa, cara, não presta não, é horrível. Seu cérebro zoa. Sei lá, tipo assim, 2 horas da manhã é seu almoço, velho. Porque você chega em casa às 6 horas, dorme à tarde, você vai dormir lá, tipo assim, você vai dormir 8 horas, vai dormir até umas 6 horas da tarde, né? Mais ou menos. Então, tipo, na hora que você acorda, você tá tomando café amanhã às 6 horas da tarde. Aí na hora que você tá lá no trabalho, meia-noite, você tá almoçando, entendeu? Então, tipo assim, e aí na folga você meio que volta à sua rotina, porque você tem que estar com as pessoas que ninguém vai ficar em casa de dia. Sim. Só você, entendeu? Então você meio que tem que voltar. E aí, cara, zoou tudo, assim. Um ano eu tava super estressado, tava mal e tal. Envelhece rápido. Envelhece, aí trabalhando em outro emprego. Aí na época eu saí desse outro. Na verdade é o seguinte, não foi nem eu que saí, foi porque eles perderam as concessões que eles tinham aqui. Eles atendiam o Banco do Brasil, que era a Cobra, que tinha aqueles negócio de cheque, ficava lendo cheque. Atendia algumas empresas aqui, eles perderam a concessão. Aí não tinha sentido mais de me manter aqui. Eu até fui promovido lá na época. Eu comecei ganhando, acho que foi 600, depois foi para 800 na época. Isso há mais de 10 anos atrás. Então nem sei, acho que era tipo 2 salários mínimos. Sei lá, alguma coisa assim. Então, aí dali eu peguei e descobri a corretagem, que já era uma coisa que eu queria, mas eu não sabia como entrar, né? Depois que eu fui descobrir que era fácil entrar. E minha mãe daí veio para Goiânia, e minha mãe foi trabalhar numa dessas imobiliárias, e aí ela me chamou. Daí foi quando eu saí e comecei a minha jornada de corretor, né? Aí eu vou acelerar, né? Senão vai demorar. E aí tava naquela época do boom imobiliário, né? Em 2012, né? Tava acabando o boom, né? Acabando o boom. Aí eu lembro que meu pai falou assim, você é doido, vai sair do seu emprego. Porque eu ganhava R$ 1.600 na época. Era bom, tipo assim, a média é 1.600. Tinha meio dava um pouco mais, um pouco menos. Porque eu ganhava adicional noturno, eu ganhava... Quando era folga, a gente gostava de trabalhar. Tipo, feriado, a gente gostava de trabalhar no feriado. Porque a gente ganhava, tipo, R$ 200. Sei lá, cento e tantos, quase R$ 200 no dia ali. Então, ou no feriado, sei lá, não lembro, alguma coisa assim. Então dava pra tirar uns 1.600 ali e tal. E era o trabalho, o seguinte, era 70% dormindo, ou tipo, conversando com os caras, porque era chamado, de noite não tinha muito chamado, né? Então meio que a gente dormia, ficava conversando, na hora que chamava, atendia, fazia o chamado lá. Tinha vezes quando dava pau, que quebrava os links, né? Tipo assim, quebrava os links de internet, aí era pauleiro o dia inteiro, era 6 horas direto trabalhando para poder atender. Mas no geral a gente passava dormindo, conversando, né? Era isso. Então era de boa. Só que o ruim era a questão dessa rotina, né? Aí eu saí de lá e fui trabalhar na corretagem. Aí acelerando, eu fiquei um tempão como corretor, fui promovido para gerente e fiquei 4 anos como gerente. E aí foi aonde que eu tive que aprender essa jornada de ser mais... Porque até então, por exemplo, eu trabalhei na Perdigão também, né? Quando eu tinha 16 anos, que eu pulei essa jornada aí. Mas trabalhei na Perdigão. Trabalhou de eletricista? Trabalhei de eletricista também. Pulei um pouco aí, né? Mas já fui eletricista. O meu primeiro curso que eu fiz foi de elétrica e eletrônica, que era um curso técnico, né? Aí eu fui trabalhar na Perdigão, fiquei lá 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio. Aí eu saí de lá, porque daí eu vim, né? Eu vim pra Goiânia fazer faculdade. Eu saí de lá e saí do curso, né? Que eu tava fazendo lá. Eu não terminei o último semestre do curso, eram 3 semestres. Quase terminei. Faltou, tipo, pouca coisa lá, mas eu não formei. Porque eu tinha que começar a faculdade. Então eu trabalhei na Perdigão, depois eu fui eletricista autônomo ali, fazer algum serviço, aí eu vim para Goiânia, trabalhei nessa empresa, e daí eu trabalhei na Brasil Center. Então, basicamente, assim, ainda assim, era um mercado, vamos dizer, tradicional, mas ainda era mais tranquilo para mim, né? Assim, não era tão pesado. E aí eu entrei na corretagem e me trouxe a liberdade que era que eu queria. Porque eu queria trabalhar de uma coisa que eu ganhava por produtividade. Sim. Se eu trabalhasse mais, eu ganhava mais, entendeu? Essa era a minha lógica ali. Então eu já tinha essa cabeça já. E aí na corretagem foi muito bom. Daí nos primeiros 3 meses eu juntei R$ 15.000 naquela época. Aí meu pai queria ser corretor também. Porque depois que você começa a ganhar dinheiro, né? E todo mundo, como é que você fez? Tal, me ensina aí. Mas não é tão fácil, né? Já passei altos e baixos nessa profissão. A maioria das pessoas acha que é fácil vender imóveis, né? Mas na época era um mercado bom e eu me dei bem no mercado, né? Eu lembro que eu entrei, minha mãe não tinha vendido ainda. E aí eu entrei, eu vendi, daí eu fui ajudando ela a vender, a gente foi meio que fazendo uma parceria, né? Fomos vendendo junto e tal. Mas era muito bom, assim. Aí eu virei gerente. E aí eu fiquei 4 anos como gerente, né?
E aí foi aí que eu entrei nesse negócio. Eu tive que me organizar, tipo assim, eu tive que aprender a lidar, trabalhar na empresa. Que apesar de eu trabalhar nessa empresa, eu não era funcionário, eu era tipo comissionado também. Só que eu tinha funções de funcionário, né? Eu tinha cobrança, tinha reunião, encheção de saco, tudo isso. E eu tive que me adaptar, aprender a trabalhar numa grande empresa, né? Isso para mim, porque a minha cabeça sempre foi liberdade, fazer tudo do meu jeito assim e tal. E eu tive que aprender que a vida não era do meu jeito, né? Tive que aprender essas regras, jogar o jogo, vamos dizer assim. Até postei esses dias falando que, na verdade, a gente acha que vai fazer o que gosta. Primeiro você faz o que você não gosta, pra depois fazer o que você gosta. Sim. Porque primeiro você entra no mercado, você tem que seguir regras, cara. Não adianta você querer ser o doidão, inovadorzão. Ao menos que você seja de uma família rica, o cara, o seu pai, sua mãe vão te dar uma grana lá, falar, toma, abre sua empresa, faz do seu jeito. Você tem que começar de baixo, né? E mesmo assim você tem uma chance de se lascar, né? Porque, tipo assim, você vai ter que jogar as regras do jogo. Não adianta você abrir uma empresa e querer ser inovador. Primeiro tem que aprender. Que quebrou a Matrix. Primeiro você tem que aprender a jogar o jogo, né? Não adianta você querer jogar xadrez com as suas regras. Tem que jogar com as regras do xadrez. Depois você cria sua jogada, sei lá, sua estratégia. E aí eu tive que aprender esse mercado tradicional. E aí eu cheguei num ponto que eu poderia ser diretor. Eu estava cotado lá para ser um dos diretores. E até participei de uma entrevista. E nessa eu fiquei entre os últimos. E na próxima eu poderia ser o escolhido, né? Vamos dizer assim. Tava bem cotado. Mas eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Né? Eu não queria mais trabalhar numa grande empresa. Eu não queria mais ter essa cobrança. Eu não queria ter... Ainda mais de vendas, né? Que a pressão é maior. Eu não queria estar dentro de uma caixinha. Eu queria fazer meu próprio negócio, né? Eu queria fazer do meu jeito, assim. Porque lá eu não tinha liberdade. Eu queria, sei lá, eu queria pôr uma TV no departamento, eu não conseguia pôr. Eu queria plotar lá, eu não conseguia plotar. Então eu ficava muito nessa dificuldade de fazer as coisas. Sempre você tinha que pedir para um, que pedia para não sei quem. Não, vai para a pauta, vai no orçamento. Eu falei, cara, eu vou ser diretor e vai ser do mesmo jeito. Eu não vou conseguir inovar aqui dentro, eu não vou conseguir implantar o que eu gostaria, entendeu? Sempre vai estar amarrado. Aí eu falei, cara, eu vou sair e montar a minha imobiliária, né? E aí assim eu saí e montei a imobiliária e hoje vou fazer 3 anos já que eu tô com a nossa imobiliária, né? Vamos dizer assim. E aí eu saí para fazer o que eu queria, que desde pequeno minha vontade era essa, era de empreender, de abrir meu negócio e tal. Porém eu tive que seguir essa carreira tradicional para entender o jogo, para então conseguir empreender, né? Esse foi meu caminho. Que foi muito importante, assim, eu sou muito grato a todos os lugares que eu passei, eu aprendi muito, desenvolvi, né, assim, foi muito importante. Mas, igual você falou, cada um tem um propósito, né? Sim. E eu acho engraçado porque a maioria das pessoas tem muito medo, né? Você falou do nosso pai e tal, que na época aí que você queria sair do emprego lá, e ele falou, meu, você é doido pra entrar no imobiliário e tudo mais. Porque naquela época era isso que existia, né? Não, a gente tem que entender, hoje, né? tem que entender o contexto também, né, da história. Sim, mas a maioria das difícil. pessoas ainda tem muito medo de sair do emprego, né? E aí sempre chega um pra falar assim, não, você tem certeza? Olha o que você tá fazendo, é um emprego muito bom, tem muitos benefícios, né? Só que se você tem um currículo bom, você consegue outro emprego igual aquele ou até melhor. Isso aí é certeza. Entendeu? Eu não tenho currículo bom, né? E se você tem força de vontade, você consegue ganhar muito mais do que aquilo. Então, às vezes a gente se limita demais, estando num emprego ali tradicional, das 8 às 18, ganhando um salário que às vezes não condiz com o nosso conhecimento ou com o quanto você pode agregar para os outros, né? Então, às vezes, vendendo água no sinaleiro, você consegue ganhar mais do que aquilo lá. Lembrando que se você tá feliz com isso, né, tá tudo certo, né? Isso. Porque eu também preciso, eu preciso de funcionários da minha empresa também, entendeu? Nem todo mundo pode ser empreendedor, né? Justamente, todo mundo tem que começar de baixo. Mas isso que é a riqueza da vida. É porque basicamente todo mundo tem o seu sentido das coisas, né? E tudo bem. Nem todo mundo quer ser rico, nem todo mundo quer empreender. Exato. Nem que todo mundo quer perder sua liberdade, entendeu? As pessoas alguns querem ter estabilidade, outros estão tranquilos. Porque assim, eu tô falando isso porque às vezes hoje todo mundo fala de empreender, e eu acho que não é o único caminho não, saca? Não, também acho e inclusive tem caras que trabalham, sei lá, tipo, eu vou falar dos diretores da onde eu saí. Esses diretores hoje estão faturando 50, 70 mil reais por mês. Ou mais. Hoje são sócios da empresa. Não é um caminho ruim, entendeu? Não. Entendeu? Muita gente falou assim pra mim, pô, tipo assim, né, você se lascou, você podia ter sido novo diretor e tal. Porque quando eu saí, os outros 2 diretores saíram junto. Né? Tipo, saiu logo depois eles saíram. Então eu poderia ter sido um dos diretores ali. Só que eu falei, cara, não é meu caminho, não importa. Se pagar R$1 milhão por mês pra mim, não vai funcionar.
Não é por dinheiro que eu saí. Justamente. Não é por grana, entendeu? Eu acho que grana, assim, é importantíssimo demais. Mas chega um ponto que a grana não vai te satisfazer, entendeu? Não adianta você ganhar 1 milhão por mês se você tá infeliz e tal. Sim, com certeza. Então, assim, esses caras ganham bem, cara. Assim, eles não ganham 70 mil por mês, 50 mil por mês, sei lá. Entendeu? 30 mil, acho que é a pior das hipóteses. E então não é ruim. Tem cara que é diretor de outras empresas aí e ganha 100 mil, 500 mil por mês. Não é um caminho ruim Não, de forma alguma. ser funcionário, ser colaborador. E outra, eu acho que é até mais fácil. Sim, Porque, tipo assim, se eu comparar com certeza. eu hoje tenho empresa com esses diretores, no final do dia ele chega em casa, abre a cerveja dele e acabou. Acabou. Ele tá nem aí se a empresa vai quebrar, se a empresa tem uma conta de 5 milhões de reais por mês. Tá nem aí, irmão. Eu não. Eu chego no final do dia, eu nem abro a cerveja. Eu abro a conta pra ver se tem dinheiro, né? Conta bancária da É empresa. completamente diferente. Tô brincando, tô exagerando. Mas assim, é isso, entendeu? Tipo assim, eu tenho uma preocupação com todo o negócio, eles não têm. Eles só têm a Justamente. preocupação de trabalhar e se vai ser mandado Com as embora ou não. responsabilidades dele. É isso. Se ele vai bater as metas dele, vai ser mandado embora ou não. Eu tenho preocupação se eu vou ter dinheiro pra pagar meu funcionário mês que vem, meu colaborador, se quanto tempo vai durar meu caixa, o que eu vou fazer pra crescer, enfim, várias coisas, entendeu? E o Então, estresse assim, é outro. é outro. Então, ser empreendedor não é lindo, É. não é maravilhoso, romantizam não é demais, gostoso, né? não tem romance. O próprio Flávio Augusto fala isso. Não tem romance em ser vendedor, né? Ele fala, né? Tem romance de ter empresa. Outra coisa, né, que as pessoas acham que empreendedor ganha dinheiro demais, né? Então, por exemplo, teve alguns amigos meus que agora começaram a chegar e pedir desconto. Ou, ei, faz aquele descontinho. E eu olho assim e falo, gente, tô no começo. Como é que eu posso dar desconto em cima do meu produto? Né? Então, assim, parece que virou a chave, putz, empreendedor ganha dinheiro. E é completamente diferente, porque é tanto custo, é tanta coisa que você tem que agregar ali, que às vezes seu lucro nem é tão favorável assim. Nem dá lucro, né? Às vezes nem Você dá foi lucro. auditor, você já me falou várias empresas que não davam Várias lucro. empresas, De né? milhões de reais. Então assim, até falando um pouco sobre isso, né? As pessoas confundem muito faturamento com lucro. Então às vezes o cara vai lá e coloca, tive 2 milhões de faturamento, tá, mas e o lucro? Quanto que sobrou no final? Entendeu? Então as pessoas confundem demais isso. E outra coisa, acham que existe uma margem de lucro gigantesca, principalmente em alguns negócios, né? Não tem. Então as pessoas vêm assim e falam... Só se for tráfico de drogas. Aí tem aquele famoso, né? Aquela famosa frase. Ah, o cara ali tem 100% de lucro. Não existe isso. Primeiro que você já paga, na melhor das hipóteses, 8% de imposto. Na pior, você Sim, chega a é. 30%. É. Então, assim, você já vai deixar pro governo aí um pouquinho, né? Sim, aí você tem todas as despesas, né? Aí você tem Funcionário custo fixo, com funcionário. aluguel, etc. Então, E o funcionário, você não paga só o salário. Você paga, se for R$ 1.200 hoje, esse funcionário custa mais de R$ 2.000 para a empresa. Né? Que ela tem que pagar imposto em cima dele, tem que pagar 13º, FGTS. Então é mais de 2.000. E no começo você tem que ter muito mais cuidado, porque você tem que ter um controle muito maior. Porque cada R$ 1.000 ali que tu perde é um rombo no seu caixa. E às vezes um erro, né, acaba com o seu lucro. E vai ter erro, né? Não tem como não errar. Com certeza. No Tanto que eu começo errei na minha jornada aí. No Não começo tem como não erro errar. atrás de erro. Não tem, porque você nunca fez aquilo, velho. Não tem como. Você vai perder dinheiro. Eu acho que os primeiros 3 anos da empresa é perder dinheiro. É perder dinheiro, é tentativa e erro. Tentativa e erro. E depois você vai acertando ali e você Aí consegue. começa a virar tentativa e acerto, aí você começa a moldar ali o diamante e tudo mais, o negócio começa a decolar e tal, você começa a entregar mais o que você queria, a proposta inicial, né? E também é a adaptação, né? Isso porque eu saí de um lugar que eu já sabia fazer o meu negócio. Mas eu não entendia de empresa. Apesar de estudar e tudo, estudava e tal. Entendi, assim, tinha uma visão geral de empresa, né? Depois eu fiz faculdade também, nessa área administrativa e tal. Estudei muito e tal, mas mesmo assim, cara, na prática é diferente. Não tem nenhuma faculdade, nada que vai te ensinar a abrir uma empresa. Nada. Você não consegue, assim, na prática, você ter aquilo ali. Saber realmente onde que você vai tomar. Porque é decisão o tempo inteiro, cara. Ser empresário é tomar a decisão o tempo inteiro. Que é o que as pessoas não estão dispostas a fazer. Tomar a decisão. Porque toda decisão você tem um risco. Né? Pode dar certo ou dar errado. E muitas vezes vai dar errado. E aí você vai ter que saber resolver o que der errado. E aí tomar outra decisão. E aí você deu errado, você está desmotivado. E aí você vai ter que
tomar uma decisão baseada que você tá com medo, que você já acabou de errar. Então é muito isso, ser empresário, né? Então nem todo mundo quer isso na vida. Eu acho que é muito melhor você ganhar os seus 4 mil, 5 mil fixos ali. E você tem uma tranquilidade. Do que ser empresário. Eu acho que para ser empresário, se o cara não tiver um propósito bem definido do que ele quer fazer, eu acho que não vale a pena. Essa é a minha visão. E eu acho que pra vida, né? Se você não tiver um propósito ali pra onde você quer ir, um destino, criar um planejamento e seguir aquilo ali, você tá fadado ao fracasso. Mas eu acho que no tradicional é mais fácil. Porque você tem um horário das 8 às 18, você entra lá igual um zumbi, sai igual um zumbi. Sim. Entendeu? E no fim, você aproveita o seu dia ali, o final do dia, toma sua cerveja, come seu churrasco, bom ou ruim. Desestressa. Se vai ser picanha ou contra filé, vai depender de quanto você ganha. Ou contra filé não, tá caro, né? Contra filé Só- tá uns Sei lá o que vai ser. 45, Churrasco de frango, né? churrasco de frango e linguiça. Linguiça. Então, assim, porém, cara, você vive. Agora, se você é empresário, não tem 8 e 18. Tem não. Se você tá mal, cara, seu negócio tá mal também. Entendeu? Se você não toma decisão, o negócio explode na sua cara. E o emocional conta demais. Entendeu? Então não tem como você tá mal. Ah, eu tô mal. Não tá nem aí, você tem que continuar, velho. Se você não continuar, seu negócio quebra. É disciplina, né? Entendeu? Então, assim, empresa não. Empresa o cara tá mal, trabalhou mais ou menos, ou bem ou mal. Ele vai ganhar o salário dele no final do mês do mesmo jeito. Talvez ele vai ser mandado embora. É o máximo que vai acontecer. Né? Agora, a empresa não. Mas hoje é muito difícil, né? Mandar embora, né? É difícil, né? Se o cara for mediano, é difícil ser mandado embora, né? Porque ainda tem as leis trabalhistas, né? Tem aquela conversa ali, vamos entender o que tá acontecendo. Tem pouco profissional bom, né, também. E demitir é caro, né? Demitir é muito caro. Então, assim, às vezes é melhor você entender ali o que tá acontecendo com um colaborador, né? Com um funcionário. Ver se você consegue ali relevar e tudo mais. O que você pode... ter empatia, né? Por ele, claro. Indicar ali um psicólogo, né? Se ele estiver passando por algum problema e tudo mais. Porque você simplesmente chegar e demitir. Porque demitir é um custo muito alto para as empresas. É alto, né? Então, tem até aquele dizer, né? Contrate devagar e demita rápido, né? Que eu discordo um pouco, né? Porque às vezes você tem que entender o que está passando ali pelo funcionário, né? Porque às vezes você demite e ainda depois o cara ainda te processa. Não acontece isso aí. E é tudo isso que o empresário pensa, né? Porque muita gente só julga o empresário, né? Tem empresário que é filho da mãe mesmo, sacana. Mas a maioria eu acredito que não, cara. Né? Porque não é fácil ser empresário, né? Então, assim, igual eu falei, muitas decisões. Ao contrário aí, você tá pensando assim... Ah, por que o cara não quer mandar embora? Porque às vezes o cara não tem caixa, velho. O cara não tem caixa pra pagar o funcionário, entendeu? Pra mandar ele embora. Tem essa Pode possibilidade. Pode acontecer. Entendeu? E o micro, né? E o pequeno empresário ali é o que mais sofre. Sofre demais. Então, assim, empresário, sei lá, exemplo, você vai no restaurante, o garçom falta, o cozinheiro falta. Entendeu? Sim. Mano, isso atrapalha a vida do cara. Atrapalha. Totalmente, entendeu? E assim, o micro, o pequeno, ele não tem tanto conhecimento, assim, aquela expertise de em gestão, diversas né? áreas, né? Em gestão. E aí, muitas vezes, ele não tem nem tempo para estudar. Não tem. Coisa que, por exemplo, um cara que... Porque ele tá o tempo inteiro, velho, apagando incêndio. Justamente. É isso que ele tá acontecendo. A maioria dos empresários estão apagando incêndio. O cara vive para sobreviver. O cara paga ali, sei lá, fatura 50 mil e tem uma despesa de 45. Sobra 5 mil para ele fixo ali. Às vezes ele ganha menos do que funcionário. Isso é o que mais acontece. Na pandemia, foi feita uma pesquisa lá que a maioria dos empresários no Brasil não tinha 30 dias de caixa. A maioria. Mas isso eu acredito em dois fatores, tá? Isso aí é falta de inteligência ali, por conta de gestão de negócio e tudo mais, né? Faltou ali essa expertise. E também é gestão de riscos, né? As pessoas não fazem aquele monitoramento de todos os riscos atrelados ao negócio dela. E isso tudo é porque o pequeno, o micro e o pequeno, né? Ele não tem acesso ali a uma consultoria, né? Ele não consegue pagar uma consultoria, ele não consegue ir lá estudar e tudo mais. Ele não tem tempo para isso. Porque a maioria dos empresários pequenos, né? Eles são empresários por necessidade. Às vezes ele começou o negócio dele porque ele tinha que fazer alguma coisa. Não tinha emprego, às vezes. Isso. Então ele teve que ali se inovar e começar e tudo mais. Na verdade, eu chamo esse empresário de comerciante.
Ele não é empresário ainda, ele é um comerciante. Ele tem um Comerciante. CNPJ, mas ele é um comerciante, né? Sim. Ele não entende o conceito de ser empresário. Às vezes ele até, nossa, ele sonha com alguma coisa, abrir uma lojinha e tal, mas ele começou de jeito, é igual você falou. Ele vai na tora, né? Ele vai na tora. E ele vai tentando ali, tentando, tentando. e às vezes ele acaba sendo um pouquinho cabeça dura. Erra muito. Erra muito. Tem dificuldade de delegar, não confia nas pessoas. Não confia nas pessoas, justamente. Isso aí é o mais que tem. É o mais que eu mais vejo, assim, na maioria dos É o empresários. Zezinho da venda, Isso. né? Sei lá, o cara É que o- vende picolé na É esquina, o dono da gráfica, dono da gráfica. é o dono da papelaria, É. é o dono da padaria ali da esquina. E geralmente esse cara ele é comerciante, vamos dizer assim, muitas vezes que ele não fez faculdade, Sim, né, ele não teve a oportunidade de ir pro caminho tradicional também. Ele acabou virando comerciante. justamente. Não é nem às vezes uma escolha dele, né? É. Meio que sobrevivência também. É. E aí Ou ele- é negócio da família também. Isso. Aí ele quer algo diferente pros filhos, né? E aí ele quer que os filhos sigam o caminho tradicional, né? Então ele deu a melhor educação pros filhos, aí ele quer que os filhos se tornem médicos, advogados e etc, né? Querem que faça ali algo que tenha uma carreira diferente, né? Uma carreira mais estável, porque ele sabe de todas as dificuldades que ele passa na empresa dele, Ele quer, então ele não exatamente. quer a mesma coisa pro filho. Exatamente. Mas eu acho que resumindo é isso. Acho que todos. Eu tô puxando um pouco a bandeira que empresário não é fácil, porque eu acho que tá muito bonito hoje que ser empreendedor é lindo, maravilhoso e tal. É muito romântico. Mas eu acho que não é pra todo mundo, não. Não que. Não tô tirando que alguém não é capaz de ser. Não acho que é isso. Mas eu acho que não é todo mundo que quer ter essa escolha. Hein? Sim, sim. E nem eu estou dizendo que ser colaborador, funcionário é algo ruim. Não é, também não acho. Era algo que eu Não, e nem que gostava. ser empresário é ruim, né? Depende do que você quer, Isso. entendeu? No Acho fim, é que o sentido que tu quer, é o que você quer buscar pra sua vida. toda profissão você pode ser empresário, uma profissão, né? Você pode ser empresário, pode ser um comerciante, vamos dizer assim, um autônomo, e pode ser funcionário, tipo médico. Tem médico funcionário, tem um médico empresário, tem um médico autônomo. Justamente. Tem Na uns três. maioria dos médicos são funcionários. Tem um emprego fixo, funcionário do governo, Justamente. às vezes. É um plantonista. Eu sou no mercado autônomo. imobiliário, eu já conheci médicos lá que ganhava 15 mil reais por mês. Não é muito, né? Em relação ao que os médicos ganham. E tem médico que ganha 500 mil por mês. Tem. Que o cara é empresário, o cara tem uma clínica, um Ele hospital. é diretor de hospital, e etc. Né? Ou ele é cirurgião, né? Ele tem uma hora mais cara. E por aí vai, né? Mas é outro jogo. E você pode ser só o médico que ganha, sei lá, 7 mil por mês. Tem médico que ganha 7 mil, 15 mil. Tem 2 empregos, sei lá, um emprego do governo hoje aí paga 7 mil. Um tempo atrás, eu não sei quanto tá agora. Há um tempo Vai atrás muito era de 7 cidade, mil. Então, tipo assim, tem uns lugares que você vai lá, tipo uma Bahia, uns lugares assim que é mais precário, que paga mais. Tem cara que vai pra lá. Esses lugares mais precários vai pra lá pra ganhar mais. Mas é um emprego fixo. Né? Então, não sei se é exatamente na Bahia, não. Mas é pro lado do Nordeste ali. Na região ali do Amazonas também tem Na bastante. Amazonas, né? Eu acho que é mais Amazonas. Aquela região ali, pro Norte e Nordeste ali. Que eu sei que o pessoal vai. Eu não sei exatamente. Ribeirinha. Eu não sei onde que é exatamente. Eu sei que Região paga mais mais. ribeirinha ali. Que é um lugar mais escasso de ter médico. Antigamente, né? Hoje eu não sei. Então, tipo, o cara vai pra ser funcionário fixo, né? Então depende do que o cara quer, velho. Eu acho assim, se o cara quer mais estabilidade, menos dor de cabeça, ser funcionário público. Vai ter cobrança? Vai ter encheção de saco, não vai ter aquela liberdade, mas eu acho que é isso. Agora, se o cara quer liberdade e tá disposto a pagar o preço, quer ganhar um pouco mais talvez, às vezes nem vai ganhar mais, mas às vezes vai. No começo não vai. É difícil o cara começar como empresário e ganhar mais. Às vezes não vai, porque tem um custo, tem que investir e tal, né? Às vezes vai empatar. Começa é só em reinvestimento de caixa. Investimento, Os meus 3 anos aí, 5 Achar que você vai anos. tirar dinheiro ali, que você vai viver super bem. Nossa, vou tirar um prolabore. E essa visão também de, eu vou abrir empresa e a empresa vai rodar sozinha também, não existe. Esquece. Principalmente ali nos começos, uns 2, 3 anos ali de empresa. Difícil. Achar que vai rodar sozinho. Na verdade, você vai fazer tudo sozinho, né? É mais fácil fazer isso. Eu acho que nem abrindo franquia. Você Não, consegue não fazer vai isso. não. Porque franquia também eles exigem que o franqueado, né, se permaneça na franquia ali. A pelo menos no começo. famosa frase, no olho do dono engorda um gado. Não é Justamente. isso. Se o cara não tá olhando o negócio dele. Pra chegar no patamar dele não poder trabalhar mais, ele tem que abrir
IPO, ou ele tem que abrir sociedade pra alguém e outra pessoa ser CEO da empresa. É surreal, assim. O cara chegar nesse nível aí de não fazer nada. Ser só investidor da empresa. Né? Mas tem que ter alguém fazendo. Né? É. Se não for ele, Você vai ter que precisar ser de alguém. É. Tem que ter alguém, não tem Ou como. seja, você vai ter que contratar alguém para fazer o serviço para você. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Acho que por hoje tá bom. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Ah, só uma coisa bem aleatória que me lembrou daquele vídeo que tá bem na moda. Que o rapaz chega nos carros lá e mostra os donos dos carros, né? E lembrei de um comentário que uma pessoa fez. Ah, sei. Que... Você pergunta como o cara conseguiu o carro, né? Isso, né? E assim, os carros mais caros, os carros luxuosos, são de empresários, né? São de pessoas que montaram um negócio ali e cresceram, né? Um ou outro ali que não é, que é, no caso, tem os herdeiros. Os herdeiros. Tem uns herdeiros ali. E um ou outro funcionário que ganha muito, né? Mas esse funcionário, ele não tem um carro superior, por exemplo, 200 mil, né? Então, assim, é um salário, assim, uma receita que não condiz, né? Depende, às vezes o cara pode ser sócio da Carro. empresa também, né? O funcionário vira sócio. Isso. Acontece Pode ser muito também, isso. Pode ser. Muito não, né? Mas acontece. E assim, as pessoas acham que existe uma forma de você enriquecer, né, no funcionalismo público ali e tudo mais, né? Ou, sei lá, no seletista, né? Sendo CLT, né? Mas eu acredito que existe um limite. Não tem como você se tornar um multimilionário com essas funções, assim, sendo um seletista. Será? Eu acredito que sim. Se o cara souber investir, Pode ser que sim. Investindo e tudo mais, mas qual o tipo de investimento que vai te dar um retorno assim que você vai conseguir? não, mas um diretor que Se tornar ganha 100 mil por mês, entendeu? Certo. Se ele tiver um custo baixo aí, sei lá, de 20 mil reais por mês e eu juntar 80 mil e investir em outras coisas, pode montar um outro, mas ele vai ter que montar algum negócio. Aí ele vai começar a empreender, né? Vai, mas ele é CLT, entendeu? Mas ele não vai enriquecer assim com o trabalho dele em si, né? Ele vai enriquecer através dos investimentos, né? Agora falar, por exemplo, que o cara Ele pode montar um patrimônio, um monte de imóveis, comprar de mim, inclusive. Sim, mas aí é um negócio, também é empreender. Eu não sei, pode comprar vários imóveis, fazer aluguel, construir uns kitnet, entendeu? Ah, cara. Mas aí é empreender também. É um negócio. Não, mas o que eu falo é o seguinte, a receita principal dele vem de ser CLT. O cara constrói a vida dele sendo CLT. Concordo, mas ele se tornar um Dá multimilionário pra ficar. através do CLT ou através ali de funcionalismo público, não tem como. Então ou ele investe, Sim, com certeza. ou ele cria um negócio. Né? Então, assim, as formas de você enriquecer hoje são essas. Ou você começa a investir e começa a construir seu patrimônio ali. Mas o cara pode ir lá crescer, ganhar uma sociedade da empresa, entendeu? Tem possibilidades. Mas aí ele já mudou um pouco a categoria, né? Mas tem. Eu falo assim, o cara pode começar a vida dele no CLT e ficar milionário. Não é impossível, mas é raro. Sim, é raro. É raro, entendeu? Mas naturalmente pra você ficar milionário, não milionário, milionário é fácil ficar hoje, não é tão difícil. Milionário não é tão Se difícil. for pensar que milionário É uma questão de múltiplos. juntar 1 milhão, né? Pô, juntar 1 milhão e ser milionário? Se for isso, é fácil. Na verdade, às vezes até seu pai é milionário e você nem sabe. Justamente, você pega lá no imposto de renda. Você vai juntar os imóveis dele, tem 2 milhões de imóveis que ele juntou a vida inteira. Não é tão difícil ser milionário, nem se for isso, né? Sim. Agora, se o milionário for ganhar 1 milhão por ano, aí já é outros 500. Entendeu? Mas esse CLT pode ganhar 1 milhão por ano e já é milionário. No caso do executivo. Porque tem executivo aí, mano, que o cara ganha, sei lá, participação de lucro, e no final do ano ele ganha 3 milhões, 5 milhões, entendeu? 1 milhão. Da bolsa ali. O cara ganha participação de lucro, entendeu? Um cara que é CEO, CFO de uma empresa grande, CMO, esses caras ganham 300 pau por mês, 500 mil por mês, entendeu? Esse cara já é milionário. Então dá pra ser milionário sendo CLT. Só que esses caras ganham PJ, né? Nem todos, né? Mas é porque assim, vamos tirar o conceito de CLT. É o conceito de trabalhar numa empresa. Que CLT é um modelo de negócio que o Brasil criou. Nos Estados Unidos não existe isso. Sim. Né? Não tem CLT. Então é um modelo do Brasil de carteira assinada. Mas vamos dizer que é um modelo tradicional de trabalhar em alguma empresa. Você pode ficar milionário trabalhando naquela empresa.
Não é impossível. verdade. É um caso, assim... Ainda mais raro, hoje, mas, assim, ainda mais hoje que a tendência é abrir sociedade das empresas. Né? Os caras essa é a moda hoje. Do cara lá, o cara tem empresa e eu esqueci o nome. Que dá 20% lá pra equipe dele, entendeu? tem uma modalidade disso. Eu esqueci o nome agora. Ela se tornando mais comuns entre startups. Startup, exatamente. Então o cara vira CFO ou CEO naquela empresa, alguma coisa, ele vira sócio também, ele tem uma porcentagem. Tipo os caras que trabalham no Nubank lá, hoje deve ter um monte de gente que começou lá no começo, que era CLTista, vamos dizer assim, tradicional, e hoje virou sócio, deve estar rico. Mas esse modelo de negócio é para se tornar mais atrativo, né? Para que a pessoa não saia, né? É, porque hoje seguir uma carreira. a tendência hoje é o cara querer empreender, né? É, Então a empresa tem que dar um jeito de segurar o cara, né? justamente. Mas eu não acho que é ruim trabalhar na empresa, entendeu? Não, de forma alguma. Eu acho que é bom também, cara. E é desafiador, né? Porque... Eu, tipo assim, na minha empresa, eu tenho um conceito de fazer as pessoas pensar em crescimento, entendeu? Tipo, a minha cabeça vamos trabalhar junto, todo mundo pode crescer. Sim. E uma pessoa que tá comigo hoje, amanhã pode ser sócio. Entendeu? Justamente. E você querer o bem do outro também, né? Você querer que a pessoa... Às vezes você não quer. Tipo, tem pessoa que trabalha comigo que não quer empreender. Sim. Mas o cara pode um dia ser um sócio meu e ficar rico com isso. Sim. Entendeu? E pode ser o meu diretor futuramente, pode ser o meu CEO futuramente. E o cara vai ter uma vida boa, ele não vai ser multimilionário, mas sei lá, vai ganhar 1 milhão por ano. E pra ele tá bom. Às vezes o cara não quer ganhar 10 milhões por ano. Entendeu? Ele quer menos dor de cabeça. Então, tipo assim, eu não acho que é ruim. Esse conceito de empreendedorismo hoje desvirtuou demais. Tá deturpado. Deturpado. Entendeu? Todo mundo é empreendedor, não sei o quê. Seja empreendedor e todos os seus problemas. Eu acho que não é. resolvidos. Igual eu falei, eu acho que às vezes ser empreendedor é pior do que ser funcionário. Dependendo. Às vezes tem empresário, acho que muitos empresários ganham menos do que o funcionário. Do que muitos funcionários aí. Tanto que ganhar mais dinheiro, né, não vai resolver os problemas. Não resolve os problemas. Se o cara não tiver cabeça, saber o que ele quer. Justamente. Vai Saber só, o que quer, né? Para onde você vai destinar o seu dinheiro, né? E principalmente controlar. É isso aí. E deixa isso aí temas para outros podcasts. Outros Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se quiser seguir a gente no Instagram, meu Instagram é Marco Lourenco C. Isso. Lucas Lourenco K. Esqueceu, né? Mudou esses dias. K não, é CA. CA. Não é K. Então é isso, Marco. Lourencoca. Lourencoca e Marco Lourenco C. Isso aí, muito obrigado. E aí, não sei se a gente vai continuar gravando. E se a gente continuar, a gente vai postando aí. Então, Com certeza. Então valeu, obrigadão. Valeu, até a próxima. Tchau.